Acabei não conseguindo entender direito e vamos entender junto aqui, né? Eu queria entender como que foi que essa vaga chegou até você? Você viu essa vaga em algum lugar, você mandou o currículo? Só para entender como Aham. começou o processo seletivo. Eu enviei, na verdade, eu enviei em vários locais, né? Enviei no LinkedIn, né? E algumas oportunidades que apareceram lá. Inclusive, eu recebi uma, tá com mais ou menos 2 horas, outra, né? E seria para uma empresa de alimentos, que é parecida com a que eu estou agora. E pediu no e-mail para que eu pudesse fazer meio que um cadastro, né? Se eu aceitava a vaga ou não. E aí Uhum. eu aceitei, mas essa outra, chegou uma mensagem no WhatsApp, né? Do RH deles, falando que eles tinham gostado do currículo e tudo mais. E me convidou para fazer a entrevista lá no amanhã às 11h30. Tá bom. Essa entrevista ela vai ser presencial ou ela vai ser online? Sim, presencial. É aqui na Presencial. cidade mesmo. Ah, então é próximo. Legal. Pô, fiquei feliz de saber que os ajustes que a gente fez no seu currículo já começou a dar resultado, né? Porque o objetivo do currículo é esse mesmo, lembra que eu te falei? O objetivo do currículo é fazer você ser chamado para entrevista. Então, se com aquele ajuste que a gente fez, você já está sendo chamado para entrevista, significa que o teu currículo está bom, está bem estruturado, né? Então vamos lá, vamos Ah, falar de entrevista de emprego, tá, Felipe? Entrevista de emprego, eu gosto de falar que é como se fosse uma dança, tá? É uma dança que você precisa saber dançar no ritmo. Se você dançar no ritmo certo e não pisa no pé do seu parceiro, você tá bem na fita, né? Como a gente fala aqui em São Paulo, né? Então, toda entrevista geralmente ela começa com a seguinte maneira. Na hora da entrevista, o recrutador ele vai começar se apresentando para você, tá? Vai falar quem ele é, vai falar um pouquinho da vaga e depois disso ele vai te dar a oportunidade de você falar quem você é, certo? Então vai ser mais ou menos assim. Deixa eu ver aqui só a vaga que você mandou para mim. Calma aí, Pedro. Pedro. Então, operador de estacionamento, certo? Que é essa vaga aí. Então, Pedro, boa noite. Eu me chamo Kleber Godoy. Eu sou daqui da Comercial de Gás Pereira de Moraes, né, da Copérga, e trabalho aqui no RH. E hoje eu vou fazer a sua entrevista para essa vaga que a gente tem aberta de operador de estacionamento, beleza? Antes da gente começar com algumas perguntas, eu queria que você pudesse se apresentar para eu te conhecer melhor, tá? Então, geralmente, uma entrevista, geralmente, tá? Se o cara for um bom entrevistador, ele vai fazer isso e vai passar o tempo para você. Então, é nesse momento que você vai se apresentar brevemente. Essa apresentação breve inicial, nós chamamos de comercial de 30 segundos. Então, no comercial de 30 segundos, você vai falar quem é você, o que você sabe fazer profissionalmente, qual que é a sua formação acadêmica. Então, assim, bem breve. Quando ele fala 30 segundos, não precisa ser 30 segundos no cronômetro, mas tem que ser mais ou menos dentro de uns 30 segundos. Não pode ser algo muito longo e também não pode ser algo muito curto que não dê aí informações de quem é você, certo? Então, nome, sua formação acadêmica, sua experiência profissional. E se você sentir que tem que falar mais alguma coisa, você também fala, né? Eu também gosto de dar uma dica. Toda vez no começo da entrevista, agradece pela oportunidade de estar lá fazendo a entrevista. Tá? Como que é o nome da pessoa que você vai falar amanhã? Você sabe? não, eu ainda não sei. Não, não falou nenhum nome ainda. Tá bom, beleza. Tá? Vamos supor que seja o Roberto que vai te entrevistar. Então, depois que ele se apresentar e passar o tempo para você, você começa agradecendo. Roberto, primeiramente, obrigado pela oportunidade de estar aqui hoje nessa entrevista com você. Eu sou o Pedro Felipe, moro aqui na região de Juazeiro do Norte, aqui no Ceará. Eu tenho a minha formação, que é um ensino médio completo. Tenho alguns cursos extracurriculares, como, por exemplo, informática, tenho um curso básico de inglês. Eu servi recentemente como voluntário durante 2 anos no estado de Tal, no estado do Paraná, na cidade de Curitiba. E lá eu tive a oportunidade também de desenvolver algumas atividades de liderança, né?
e com pessoas, inclusive, de outras culturas. E hoje eu estou aqui buscando uma oportunidade de emprego, né, uma oportunidade de mercado de trabalho, e por isso que eu me candidatei nessa vaga que eu achei interessante. Então, ó, resumão, bem resumão. Você pode falar que você atua como missionário, voluntário, não tem problema. Só que é resumo, tá? Tem que ser bem claro. Não pode encher linguiça, falar muita coisa, mas não pode faltar informação. Depois que você se apresentar, ele vai começar a te fazer um monte de perguntas, tá? Então, o que que a gente tem que pensar? Pô, ele vai fazer perguntas que sejam relacionadas à vaga. E o ideal é, você sabe qual foi essa vaga de emprego? Você sabe onde que está o detalhe? Você se lembra? Você falou que se candidatou em várias vagas, né? Você não sabe? É, eu acho que foi no Instagram da cidade aqui, né? Tem o Instagram da cidade que tem os anúncios, né? Sobre vagas e tudo mais. Tá bom. Então, a minha recomendação para você é, depois você tenta achar a publicação dessa vaga, tá bom? Para você tentar, você tentar entender qual pode ser a possível dor da empresa. Quando eu falo possível dor, é assim, Pedro, toda vaga ela existe, ela é publicada porque a empresa tem uma necessidade, ela tem uma dor e ela precisa resolver. Então, por exemplo, eu vou aqui afirmar que, por exemplo, a dor da Coperga aqui é de ter alguém que saiba trabalhar em estacionamento. Por exemplo, será que precisa de habilitação para essa vaga? Dirigir? Talvez sim, talvez não. Você sabe dirigir? Tá? Mas talvez essa vaga ela requeira isso. Porque para trabalhar num estacionamento, operador de estacionamento, às vezes a pessoa tem que saber manobrar carro, né? Então, por exemplo, se você achar essa vaga agora à noite e ver que nessa vaga está falando que precisa saber dirigir, nem vai adiantar você ir, que você não vai conseguir a vaga, entendeu? Agora, se for uma vaga em que você vai estar trabalhando só ali operando caixa, operador de caixa, simplesmente, sem ter que manobrar, beleza, vai para a cabeça que daí você consegue. Então, essas são as coisas que você precisa identificar na hora que você se candidata, se você atende aos requisitos da vaga. E aí ele vai te fazer perguntas, né? Algumas perguntas, elas são relacionadas ao seu modo de se compor, um modo de se comportar diante de algumas situações, né? Por exemplo, uma pergunta que é muito comum cair em entrevista de emprego é: Ô Pedro, qual que é o seu maior ponto fraco? Talvez essa pergunta caia. Tem muita entrevista que cai. Então, precisa saber responder essas perguntas, tá, Pedro? No final, o recrutador não quer saber qual que é a sua maior fraqueza mesmo. Ele quer saber como que você age diante das dificuldades e dos desafios. Então, por exemplo, se te perguntarem qual que é o teu maior ponto fraco, se perguntarem para mim, por exemplo, geralmente eu respondo assim, olha, eu acho que um dos maiores pontos fracos que eu tenho, que eu ainda tenho, é talvez ser um pouco ansioso. Por exemplo, se eu tiver que fazer um relatório para te entregar na segunda-feira, talvez no fim de semana eu vou ficar pensando nesse relatório. Eu não vou conseguir descansar do jeito que eu deveria, porque eu quero entregar um relatório com uma boa qualidade. Então, para não ficar pensando no trabalho no fim de semana, para não ser ansioso, o que que eu procuro fazer? Eu me preparo bem durante o meu horário de trabalho, deixo tudo pronto para poder, quando eu estiver em casa, ficar tranquilo. Então é isso que eu costumo fazer para poder vencer esse ponto que é um desafio para mim, certo? Então, não adianta só falar qual que é o ponto fraco, tem que falar qual que é o ponto fraco, o que você está fazendo para vencer esse ponto fraco e como que isso pode te ajudar no seu trabalho atual, certo? Por exemplo, Pedro, para você, qual que seria um ponto fraco que você tem? Rapaz, tem bastante, né? Mas eu acho que é ansiedade também. Eu tenho esse problema comigo também, sabe? Por exemplo, estou saindo do serviço agora e eu já estou pensando numa coisa que tenho que terminar de fazer amanhã, sabe? Tipo, para deixar pronto, né? Para o decorrer da semana. Cada final da semana, cada sexta-feira eu já fico pensando nisso. Uhum. Então, acho que é mais ou menos isso, né? Mais ou menos por aí. Tá bom. E o que que você tem feito para vencer, para não deixar essa ansiedade te prejudicar?
Acho que primeiramente é saber que você está fazendo o seu melhor, né? Tipo, na condição que você pode naquele momento lá. Às vezes você está se cobrando muito e você sabe que o mundo não gira em torno da gente, né? Então, eu acredito que é isso, né? Acho que é primeiramente você reconhecer que você está fazendo o seu melhor e dependendo do que o ambiente em si, as pessoas em si, elas estão fazendo. Uhum. E primeiramente eu acho que é entender isso, né? Para que você não possa acabar se cobrando demais e se sobrecarregando, né? E Piorando ainda mais do que já é difícil, né? excelente, excelente, muito bem. Então lembra, sempre que tiver esse tipo de pergunta, você fala qual que é a sua dificuldade, o que você está fazendo, tem que falar o que você está fazendo para vencer, né, aquela dificuldade, sempre, tá? E na hora que te perguntar qual que é o seu maior desafio, não precisa falar, "Eu tenho muitos, não precisa, tá? Não fala, eu tenho muitos, não. Ó, eu geralmente eu dou essa resposta, eu já dou essa resposta minimizando o problema. Não sei se você percebeu na minha resposta inicial, mas eu falo Ah, assim, olha, eu acho que uma dificuldade que eu ainda tenho, ó, eu ainda tenho, esse ainda tenho, eu diminuo, tá? Olha, eu acho que uma ah, dificuldade que eu ainda tenho, um desafio que eu talvez tenha ainda, por exemplo, é ser um pouco ansioso. Por exemplo, se eu tiver alguma coisa importante para fazer amanhã, vou para casa descansar e vou pensar naquilo. Então, para não ser tão ansioso, o que que eu procuro fazer? Primeiro, relaxar minha mente, porque o mundo não gira ao redor de mim, né? Todo mundo tem as suas responsabilidades. E entregar bem feito o que eu tenho para entregar durante o dia. Porque se eu faço isso, eu consigo ter mais tranquilidade para chegar na minha casa e descansar. Então, ó, bem, sabe? Então, se você tem problema com ansiedade, você já deixa a ansiedade como a tua resposta padrão para isso, mas sempre falando, eu tenho um pouco de ansiedade e para vencer a minha ansiedade eu faço isso, 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 sempre dando um exemplo, certo? Então, é uma maneira de você responder. Algumas perguntas que o recrutador vai fazer são perguntas que vão ver seu nível de habilidade em alguma coisa, certo? Então, talvez para essa vaga de operador de estacionamento, uma pergunta que eles poderiam fazer é: do seu ponto de vista, o Pedro, como que você acha que a recepção de um veículo no estacionamento seria bem feita? como que uma recepção de um. Quando um veículo chega para estacionar, como que você acha que você tem que recepcionar esse veículo, a pessoa, o cliente ali? O que você faria? Eu, eu acredito que tentar ajudar ele a se sentir o mais confortável possível, né, no ambiente, primeiramente, né? Hum, Por quê? Sempre tem que dar um porquê. Sempre. Para que a pessoa possa entender, para que a pessoa possa ver e compreender que o ambiente é um ambiente que pode ser acolhedor para ele, né? E que tem segurança também para seu veículo. Uhum. Beleza. A resposta tá boa, mas pode ser melhorada, tá? Então, sempre quando você vai responder uma coisa, isso é uma coisa que eu sei que você manja, que você é missionário retornado, né? Então pensa, por mais que o cliente tenha que ser bem acolhido, com conforto, no final do dia o empregador ele quer dinheiro, ponto, né? Então, ó, eu responderia essa pergunta, se eu fosse você, mais ou menos assim: olha, essa sua pergunta é uma boa pergunta e eu, nessa situação, eu, primeiramente, eu observaria o veículo entrando para poder anotar a placa, porque geralmente o controle é feito pela placa do veículo, né? Anotaria os dados do veículo, para que quando o cliente depois de estacionar ele viesse até mim, eu já tivesse com o bilhete emitido, com os dados do carro, eu pudesse entregar para ele o bilhete de uma forma bem organizada, ele pudesse sentir acolhido, confiança, entendeu? E dando as informações necessárias. Eu acho que esse é o tipo de coisa que eu faria no teu estacionamento para que o cliente seja bem acolhido. Faz sentido? Então, sempre contando a história, sabe? Então, não é só o conforto, mas o cliente mesmo, o dono do estacionamento, ele vai querer que tenha controle. Você tem que anotar a placa, tem que registrar a placa, entendeu? Tem que garantir que o veículo vai estar estacionado da forma adequada, né? Dependendo do horário que é do estacionamento, de repente é 7 horas da noite que o cliente chegou. O estacionamento fecha às 19h30. Você tem que informar o cliente para não ter problema. Então, comunicação, eu acho que é um ponto importante. Você pode usar, por exemplo, a comunicação como exemplo. Olha, eu acho que a comunicação ela é essencial para que o cliente ele seja bem acolhido. Então, primeiramente, eu vou observar bem
o veículo entrando, os dados da placa, vou anotar tudo, vou lançar no sistema para entregar o bilhete para o cliente, vou informar para ele até o horário que o estacionamento está aberto, vou perguntar se ele tiver alguma dúvida também. Então, basicamente é isso, é receber bem o cliente, tá? Então, sempre que você responder alguma pergunta, procure responder, mas dando um exemplo de alguma coisa, mesmo que seja um exemplo fictício. Agora, se ele te perguntar alguma coisa sobre algo que você domina, que você conhece mais a fundo, você pode usar uma outra técnica que se chama declaração de poder. A declaração de poder, ela aparece com um comercial de 30 segundos, mas é algo mais poderoso. Você quer ver um exemplo? Exemplo que você usou na missão. Vamos, deixa eu ver aqui, para estacionamento. Ah, então vamos lá. Ô Pedro, como que você agiria diante de uma situação difícil, inusitada, vai, que aconteceu no estacionamento? Por exemplo, vai, vamos supor que o cliente, na hora que ele chegar para poder pegar o carro dele, ele esteja sem a chave do veículo. Ele levou a chave, esqueceu a chave em algum lugar. Como que você trataria esse cliente? Você já teve alguma situação difícil que você teve que lidar no seu dia a dia? É uma situação que é bem atípica, né? Mas que pode acontecer. Então, o que ele quer saber não é como que você vai agir para resolver a chave ali, mas é como que você vai lidar com o cliente. Então, você poderia usar, por exemplo, uma declaração de poder. Como que você vai usar a declaração de poder? Falando que você conhece, que você sabe como lidar com situações difíceis. Então, vou usar o exemplo da missão, tá? Que é o exemplo que talvez você tenha tido. Então, o Roberto, olha, lidar em situações difíceis com o cliente é uma coisa que eu domino relativamente bem, porque eu passei muito por isso. Por exemplo, eu já tive situações de pessoas que eu estava atendendo enquanto eu era voluntário lá no estado do Paraná, que às vezes a pessoa tinha alguma dúvida muito específica. Então, a primeira coisa que eu fazia nessa situação era escutar bem o cliente, deixar ele falar para eu poder entender bem o ponto que ele tem para relatar, antes de tomar qualquer decisão precipitada. Então, nesse caso da chave em específico, eu talvez tentaria ajudar o cliente a tentar se lembrar onde ele esqueceu a chave. Então, eu faria perguntas para ele para ver se ele se lembrava onde ele teve, qual foi a última vez que ele pegou a chave, né? Porque, por exemplo, talvez ele nem tenha levado a chave com ele, talvez ele tenha esquecido dentro do carro. E as perguntas que eu fizer pode fazer ele se lembrar da situação. Então, acho que é uma coisa que é muito atípica, né? Mas pode acontecer. Mas eu faria perguntas para o cliente, principalmente para deixar ele mais relaxado possível, mais confortável, para ele tentar se lembrar. Era dessa forma que eu iria atender um cliente aqui no estacionamento, entende? Então, sempre você falar que você domina aquele tipo de situação, você dá um exemplo real e mostra no final como que aquele exemplo poderia ser implementado, colocado em prática na empresa, de acordo com aquela dor, com a dificuldade que a empresa tem. Então, assim, de forma geral é isso, tá? Procura ir vestido da forma que você trabalharia no dia, tá? Então, se você souber como as pessoas de lá trabalham, tente ir vestido mais ou menos com uma roupa igual. Na entrevista, procura olhar no olho do recrutador, né? Aperto de mão e olhar olho no olho. Procura ter um sorriso no rosto, tá? Procura sentar numa postura adequada se essa entrevista for sentada, né? Não ficar relaxado, largado, né? E se for uma entrevista online, lembra, os olhos do recrutador é a câmera, que nem eu tô olhando para a câmera agora e você no seu celular, você tá vendo eu olhando nos seus olhos, tá bom? Porque o olho no olho ele transmite mais confiança, tá bom? Então, de forma geral, a entrevista é isso. Se você tiver como levar o teu currículo impresso, imprime, e leva. Se você não tiver, não tem problema, tá? Mas o mais importante é você ir para a entrevista e ficar bem. Você tem alguma pergunta, alguma dúvida? Acredito que não. Acho que eu tirei as dúvidas que o senhor me falou, né? Aham. De forma geral, é isso, tá? Boas práticas. Chega mais cedo para a entrevista, observa as pessoas que trabalham lá, entendeu? Tenta observar como que as pessoas agem, como que elas atendem um cliente, porque tudo isso vai te ajudar a você melhorar a sua performance, porque se dependendo da pergunta que eles fizerem, você já vai saber mais ou menos como que o pessoal ali trabalha, entendeu? Para você se sair bem.
No final da entrevista, às vezes, o recrutador ele fala: Você tem alguma dúvida, alguma pergunta? Se você tiver alguma pergunta, faça pergunta, tá? Por exemplo, uma boa pergunta que você pode fazer é qual que é a expectativa que você tem para poder preencher essa vaga que você tem aberta? Até quando? É uma pergunta que é boa, entendeu? É, operador de estacionamento talvez não seja a melhor vaga do mundo, né? Mas é uma vaga de emprego que você está procurando. Hoje você está trabalhando ou está desempregado? trabalhando. Você trabalha registrado? Como que é? Qual que é o trabalho que Não, você faz hoje? não, não, solto. Eu tô como auxiliar de serviços gerais lá. Tá bom. Então você está buscando uma vaga efetivo, né? Uma vaga registrada em carteira, né? Uhum. Então talvez ele pergunte também para você, ô Pedro, qual que é a sua pretensão salarial? Então é importante também você ter mais ou menos a resposta pronta para isso, né? Você sabe mais ou menos quanto um operador de estacionamento recebe? Olha, sinceramente, não. Então, pode dar um Google e pesquisar, tá? Então, Eu se você... pesquisei ontem, tipo, falou que varia bastante, né? Por exemplo, lá em São Paulo, tipo, obviamente é mais, né? Chega a 1.700, quase R$ 2.000. Então, ó, a faixa salarial em Juazeiro do Norte para um operador de estacionamento é de R$ 1.490. Então, tá nessa faixa aqui. Então, se te perguntarem, seria mais ou menos essa média de valor, tá? De 1.600 para baixo, que é o que ganha o operador, tá? Então, aí você tem que ponderar, porque se te perguntarem, ô Pedro, qual que é a sua pretensão salarial? Você pode responder de repente assim, olha, Roberto, se for Roberto, né? Roberto, pela pesquisa que eu fiz aqui na região de Juazeiro, a faixa salarial aqui de um operador de estacionamento, ela está em um valor aproximado de uns 1.600, R$ 1.800. É o que eu acredito que mais ou menos seria um valor que eu estaria aí aberto para receber. Tudo vai depender de benefícios, se tem benefício, né? Para poder ter o valor final. Nada mais do que isso, tá? Então, eu acho que para estimativa de salário seria essa resposta uma boa resposta para dar, tá bom, Pedro? Você tem alguma pergunta, alguma coisa adicional? Não, por enquanto não. Então, qual que vai ser a sua lição de casa agora, tá? Tenta achar essa vaga de emprego, pesquisa, e tenta formular na sua mente, depois de você ler a vaga, quais seriam as possíveis perguntas que o entrevistador vai te fazer. Tenta pensar, assim, poxa, eu acho que para essa vaga, talvez ele me pergunte essa coisa, tá? Aí você anota no papel e pensa qual é a resposta que você vai dar para essa pergunta. Quanto mais perguntas na sua mente você tiver, maior vai ser a sua preparação para a entrevista, porque provavelmente são as perguntas que ele vai fazer. Sempre lembrando que a vaga existe porque tem uma dor, uma necessidade que a empresa tem para suprir. E você, na entrevista, vai ter que se vender como o remédio para aquela dor. Se você fizer isso dessa forma, dificilmente você não vai ser contratado, entendeu? E sempre tem esse padrão de pensamento para todas as vagas de emprego que surgirem para você. Beleza? Beleza. Bom, tá bom. Maravilha. Pedro, nosso próximo encontro mesmo está marcado para sexta-feira às 18 horas, né? Então, na sexta-feira às 18 horas, a gente fala um pouco mais do LinkedIn. Eu vi que você não está participando do LinkedIn na prática, você não entrou, né? Foi? O curso do LinkedIn na prática que eu falei para você, lembra? Que estava tendo essa semana? Não, eu não consegui entrar ainda não, É. mas eu vou. Tá bom, mas ele vai acabar amanhã, tá? E aí só vai ter uma turma nova semana que vem. Então, o LinkedIn é importante, tá? Ele é o recurso mais importante. Se o seu objetivo é vir para São Paulo, você precisa continuar estudando, fazendo o curso, se qualificando, mas é lá no LinkedIn que você vai achar as vagas em São Paulo, cara. Não, assim, dificilmente você vai achar em outro lugar. Então, instala o LinkedIn, comece a utilizar, vai pegando afinidade com a ferramenta para você atingir o seu objetivo aí, certo? Beleza. Então, beleza. Pedro, por enquanto é isso. Boa sorte amanhã na sua entrevista. E sexta-feira, então, a gente fala de novo.
tá bom? Beleza. Sexta-feira pode ser umas 6h10, mais ou menos, 6h20 Pode, por a aí, gente porque vai é o falando. horário que eu vou estar saindo de lá, né? Isso. Se você quiser um pouco mais tarde também, a gente pode, não tem problema não. Eu consigo. E daí eu vou viajar na sexta, 8h30, 8h40 da noite, para Fortaleza, né? Tá, tá bom. Se também ficar ruim para você na sexta-feira, a gente pode marcar para o começo da semana que vem num outro horário que esteja mais tranquilo, tá? Aí você me avisa, a gente vai se comunicando aí. Aham, Fechou? beleza. Então tá. Eu vou fazer só uma entrevista para a gente poder terminar aqui nosso bate-papo. Tá bom? Tá bom. Nosso querido e amado Pai Celestial, obrigado, Pai, por estar aqui com o Pedro nessa noite. Que o Senhor possa abençoá-lo na entrevista amanhã, que ele consiga se sair bem, que se for da sua vontade, que esse emprego seja dele, ele consiga essa vaga registrada e consiga se preparar para um emprego melhor no futuro. Que ele possa se lembrar de ter o LinkedIn em uso, em buscar as vagas que estão publicadas lá, para que ele consiga essa oportunidade de mudar para o Paraná, na região ali de Curitiba, e estabelecer a vida dele, Pai. Em nome de Jesus Cristo, amém. Maravilha, queridão. Uma boa noite para você, boa sorte, viu? Obrigado. Tchau, Boa tchau. noite. Tchau, tchau.